Boa tarde. Bom rever algumas pessoas que a gente quase só se vê de sábado. Você que está vindo pela primeira vez, seja bem-vindo à Nova Semente. Essa é uma comunidade adventista do sétimo dia, que existe com o propósito de viver, de proporcionar uma experiência real com Deus. Eu queria fazer duas observações antes da gente ir para a mensagem. Lembrar a você que amanhã a gente tem no palco, na Nova Semente. Amanhã tem o lançamento do DVD da Laura Morena, Haja Luz. O material foi produzido a maior parte no Oriente. Então, além das músicas, da orquestra, a gente ainda tem um vídeo maravilhoso. Você é convidado. Os ingressos você consegue resolver na loja ou no Eventbrite, ok? No próximo domingo, às 18h30, a gente tem o Ágora, que é um programa jovem que acontece aqui. É da hora. É um ambiente super gostoso, tem música boa, tem gente bonita e a prosa ela é envolvente. Essa semana foi lançado aqui no Brasil o filme Joker, o Coringa, e esse é o tema do próximo Ágora. Até onde o sofrimento justifica a maldade? Até onde a tolerância pode chegar? São questões que serão tratadas aqui no próximo domingo, às 18h30, no programa Ágora. Ok? A gente continua a série Parábolas de Jesus. E hoje a gente vai estudar um pouquinho sobre a parábola do bom samaritano. Eu fiquei pensando o que tem de novo debaixo do sol que seja útil para o meu crescimento espiritual e para a comunidade. Eu pretendo pensar algumas coisas. Eu não sei o que vai acontecer, mas eu desejo que Deus conduza isso. Queria gastar um tempo refletindo, porque se Jesus falou o que falou, se era importante para aquele tempo, se saiu da boca dele, precisa ser importante para o meu ouvido. E eu tenho aprendido que, às vezes, a repetição faz parte do aprendizado. Então, se por acaso chover no molhado, é só para a gente reforçar nossas convicções e que o Espírito de Deus guie tudo isso. A parábola do bom samaritano, ela está em Lucas 10. Eu convido você a abrir sua Bíblia, ligar sua Bíblia, ou simplesmente acompanhar a leitura. O texto de Lucas é um texto interessante, porque ele é o único autor do Novo Testamento não judeu. Ele escreve o seu texto para a comunidade não judaica. E o seu propósito em escrever para os gregos, primariamente, é fazer com que essas pessoas que foram excluídas pelos judeus sintam-se agregados e aceitos por Jesus. Foram excluídos por uma comunidade, por uma raça, por um grupo de pessoas, mas os gregos, que é o público primário de Lucas, Lucas quer que esses gregos sintam-se parte do reino de Deus. Lucas quer mostrar que qualquer pessoa é bem-vindo à presença de Deus. Que esse Deus que está encarnado em Jesus é um Deus que recebe, que agrega, que acolhe e que faz maravilhas na vida de quem chega perto dele. Essa é a primeira característica do livro de Lucas. A segunda, no livro de Lucas, Jesus exerce o seu ministério como se estivesse numa jornada, num processo de um caminho. Jesus ele sai da Galileia e ele se dirige para Jerusalém. Ele está saindo da periferia e se dirigindo para o centro. Ele sai da região do canto e ele segue o seu ministério em direção à capital religiosa.
Jerusalém. Se a maior parte do ministério de Jesus, no relato de Lucas, acontece na Galileia, é porque ali os seus ouvintes deram atenção àquilo que ele falava. Eles eram receptivos à mensagem de Jesus. Eles apoiavam o ministério de Jesus. Mas à medida que Jesus vai seguindo para Jerusalém, existe certa oposição, os haters do Messias. Existe um grupo que contrapõe as suas ideias e aquilo que ele veio estabelecer. Nos evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, Jesus só vai uma vez a Jerusalém. No livro de Lucas, ele começa esse processo no capítulo 9. É só no livro de João, o quarto evangelho, que Jesus vai várias vezes a Jerusalém. No livro de Lucas, ele só vai uma vez. E nesse caminho que ele está percorrendo da região da Galileia em direção a Jerusalém, ele já começa a encontrar os seus opositores. E ele está agora numa cidadezinha, no vilarejo, onde pelo menos em uma casa, em uma família, ele é bem quisto. Ele está na região de Betânia. Lá ele tem 3 bons amigos que é mencionado na Bíblia: Maria, Marta e Lázaro. E é nesse ambiente, é nesse lugar, é nessa região que ele conta a história do bom samaritano. A história do bom samaritano, ela está dentro de um contexto, está dentro de uma conversa. Não é educado nem de bom tom ouvir a conversa dos outros. Mas agora a gente vai ler a conversa e a gente ainda vai deliberar sobre ela, porque isso está registrado. Inspirado por Deus, precisa ter valor para a gente. Então eu quero fazer a leitura com você, Lucas capítulo 10, a partir do verso 25. Antes, eu quero convidá-los para uma oração. Pai eterno, a nossa gratidão a Ti pela vida, e porque, por algum motivo, Teu Espírito nos moveu para cá hoje. Mais do que encontro com amigos, Pai, queremos ter um encontro verdadeiro contigo. Gostaríamos que nessa manhã a Tua palavra extrapole as letras e mexa com a nossa mente e o nosso coração para viver a vida que o Senhor quer que vivamos. Que a gente acha que, de fato, o caminho para a vida eterna. Que através do Teu Espírito, Deus, a gente possa entender aquilo que o Senhor quer para a nossa vida, para que sejamos cristãos satisfeitos contigo, satisfeitos com a salvação e promotores do Teu reino. Então agora, Pai, nos dê a atenção necessária para esse estudo. Nos dê a referência, nos dê o temor, tira da gente o orgulho, a vaidade, tira da gente qualquer tipo de indiferença ou frieza, para que a Tua palavra tenha o poder transformador na nossa vida. Nos guie através do Teu Espírito, por Jesus oramos, amém. Lucas 10, 25, o Evangelho diz assim: Eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o intuito de pôr Jesus à prova e disse-lhe: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: Que está escrito na lei? Como interpretas? A isto, o intérprete respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o entendimento, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Amarás também o teu próximo como a ti mesmo. Então Jesus lhe disse: Respondeu corretamente, faz isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: Certo homem descia de Jerusalém para Jericó e veio a cair nas mãos dos salteadores.
os quais, depois de tudo lhe roubarem e lhe causarem muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto à beira do caminho. Casualmente descia um sacerdote por aquele mesmo caminho e, vendo, passou de largo. Semelhantemente, um levita descia por aquele lugar e, vendo, também passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto e, vendo o semi-morto, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhes os ferimentos, aplicando-lhe óleo e vinho, e colocando-o sobre o seu animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuida desse homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Qual desses 3, Jesus pergunta, te parece ter sido o homem que caiu nas mãos dos salteadores, ter sido o próximo que caiu nas mãos dos salteadores? Respondeu-lhe o intérprete da lei: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus disse: vai e procede tu de igual modo. A parábola do mau samaritano, ela está dentro de um diálogo, dentro de uma conversa. E se a gente excluir a conversa da parábola, essa daqui vira uma história de orientação ética exclusivamente motivacional para cuidar dos necessitados. E esse não é o propósito dessa parábola. Até serve para isso, mas não é o propósito dessa parábola. Jesus está ensinando na região de Betânia. Algumas pessoas estão ali para ouvi-lo, e de repente chega um intérprete da lei. E o intérprete da lei faz 2 perguntas para Jesus. Quem é o intérprete da lei? O intérprete da lei, ele é o teólogo. Ele é aquele que estuda, interpreta e ensina o Antigo Testamento para o povo judeu. O seu trabalho, o seu papel é estudar a Bíblia. E o centro da Bíblia, até então ele só tinha o Antigo Testamento, é o Messias. Mas ele agora está do lado do Messias e ele não reconhece que ele está na frente do Filho de Deus. O centro do Antigo Testamento, o Messias, ele salta da Bíblia, ele vem para fora das Escrituras e se coloca ao lado do teólogo. E o teólogo não reconhece o Filho de Deus. E pior do que não reconhecer o Messias, ele ainda está tentando colocar o Messias contra o povo. Porque a Bíblia vai dizer que ele se aproxima de Jesus com uma intenção dolosa, a fim de pôr Jesus à prova. Ele queria fazer uma pegadinha com Jesus para deixar ele mal na fita, para que ele ficasse em maus lençóis, para que ele ficasse desqualificado diante do seu auditório, diante do seu público. E às vezes a gente tem essa tendência, né, de fazer piadinhas e pegadinhas para que o outro fique desconcertado diante do público. Isso é muito comum acontecer na escola, nas salas de aula. Eu me lembro um tempo atrás que tínhamos uma professora, eu estou vendo aqui vários contemporâneos da época do ensino médio e da faculdade, mas nós tínhamos uma professora que dava aula em vários cursos. Eu fazia pedagogia, tinha uma galera de engenharia, tinha outros lá de comunicação. E no intervalo, sem ter o que fazer, cara, hoje a gente vai tumultuar a vida da professora. A gente vai perguntar se os lactobacilos chegam vivos no estômago. E perguntaram isso na primeira turma, perguntaram na segunda, na terceira, na 4ª turma. A professora perdeu a linha, porque ela sacou que a galera estava querendo tirar onda com ela. E o pior de tudo, eu fiz parte disso. A Flavinha dá aula de enfermagem, ela chegou em casa essa semana e falou assim: não dá. Aluno é sempre aluno.
Falei, calma, amor, o que você está nervosa? Ela foi contar o caos na sala de aula. E ela terminou falando assim, eu dou aula para adulto, isso não pode acontecer. Aí eu usei a frase que ela abriu a conversa. Amor, aluno é sempre aluno. Tem aquelas perguntas básicas, né, que acontecem na sala de aula. Professor, você só dá aula ou você trabalha também? Primeira prova do ano. Todo mundo sabendo o que vai rolar. O cara chega na sala, o professor com aquele pacote de papel lá, ele começa a distribuir, levanta um perdido assim, vai ter prova hoje? E o pior, quando se confirma que vai ter prova, ele diz, professor, vai ter recuperação dessa prova aqui? Essas perguntas são levezinhas. Dá uma descontraída na sala. A pergunta que o intérprete da lei não era uma pergunta difícil, mas a sua intenção, ela era dolosa, ela era do mal. Ele queria pôr Jesus à prova. Ele queria desqualificar Jesus diante do auditório, diante da audiência dele. E ele chega com a pergunta do $1 bilhão. Mestre, ele chega até dando uma valorizada em Jesus, né? Mestre, Jesus diz, né? Lá em Mateus 7, que nem todo aquele que me chama Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. Então, algumas formas me parecem na Bíblia que não são tão aceitas por Deus. Mas ok. Ele chega para Jesus e fala assim, como que faço para herdar a vida eterna? Essa pergunta ela é muito boa. Ela é muito boa, não é só porque tem inteligência, é porque ela resume a maior dúvida da existência humana. O que acontece depois da morte? Será que eu vou viver mais? O ser humano nasce com uma placa com data de validade. E ele quer saber o que acontece depois. A questão é que ele já começa com o argumento errado. O que eu faço para herdar? O que você faz para herdar alguma coisa? Esses dias eu estava conversando com alguém que descobriu que a mãe tem trocentos terrenos e casas por aí e eles nem sabiam. E a mãe não está mais em condições de administrar os negócios e junto com um psicólogo, um advogado, passou essa responsabilidade para a família, e a família não sabia o que tinha. Aí eu falei assim, o que vocês vão fazer com tudo isso? É bastante assim, bastante. Bastante mesmo. Mais do que a Mega Sena dessa semana aí. Falei, o que vocês vão fazer com isso daí? Pastor, não sei não sei nem por onde começar. Caramba. E eu fiquei pensando, o que eles fizeram para merecer isso? Só nasceu filho, é filha. O que eu faço para herdar? Você não faz nada, você nasce. Você vive aquilo ali. E a vida eterna? O que é a vida eterna? A vida eterna é aquilo que Jesus veio trazer para a gente. Foi aquilo que a gente perdeu no Éden. A vida eterna é aquilo que a gente não tem mais. O objetivo de Jesus ter vindo para cá, João 3,16, que Deus quer dar para o ser humano a vida eterna, para aquele que crê nele. E vida eterna não é só vida após a morte. Eu acredito nisso. Mas eu acredito no modelo bíblico. Eu acredito na ressurreição. Eternidade, que é o problema da existência humana, ela está sendo ofertada para a gente e a gente está assim meio perdido. O que é eternidade? Eternidade não é viver para sempre, não é tanto uma extensão de tempo. Eternidade foi o que a gente perdeu no Éden. O que a gente perdeu no Éden foi a comunhão com Deus. Foi o relacionamento com Ele. Deus está vindo ofertar para a gente vida eterna, não é vida infinita. Porque infinito é aquilo que começa e não tem fim. O que Deus está ofertando é vida eterna. É a vida eterna na plenitude. E essa plenitude é a presença dEle.
Não é um tempo de existência, até porque a eternidade é ausência de tempo. A pergunta que o intérprete faz, ela resume a cosmovisão que ele tem. Você sabe como que faz para alcançar a vida eterna? Essa é a pergunta do intérprete. Jesus então devolve outra pergunta. O que dizem as Escrituras? Como você a interpreta? E estudando um pouquinho essa semana, Jesus respondendo uma pergunta contra pergunta, eu me lembrei de um episódio do Chaves. Desculpa. Tem um episódio que o seu Barriga chega lá na vila e ele vai direto cobrar o caloteiro do seu Madruga. Ele vai direto na porta e bate. E o Kiko chega. E o Kiko já chega perguntando e tal. E você quer falar com quem? Está na frente da casa do seu Madruga. Da parte de quem? E o Kiko fica lá importunando, incomodando. Aí tem uma hora que o seu Barriga responde assim: você não sabe que só os idiotas respondem uma pergunta com outra pergunta? E o Kiko diz: é mesmo? No texto bíblico não me parece ser tanta tolice responder uma pergunta com outra pergunta. Isso é até um método socrático, chamado maiêutica, que Sócrates usava para levar seus alunos a uma reflexão a partir do conhecimento que eles já tinham. Então, em vez de Sócrates determinar uma resposta ou dar uma informação, ele fazia perguntas para extrair do seu aluno o conhecimento que ele tem. E Jesus parece que usa essa técnica. Como que eu faço para herdar a vida eterna? Jesus responde: o que dizem as Escrituras? Ele está falando com o intérprete da lei. Como você interpreta? O que eu acho top é que Jesus diz assim: você que é um profissional da religião, o que ela diz? Jesus está dizendo assim, ó, a partir desse livro que você estuda, que tem a resposta. A Bíblia tem um caminho para a salvação. A Bíblia tem um caminho para a vida eterna. Se você ler, se você investigar, você vai descobrir que na Bíblia tem a orientação para a vida eterna. O que você lê e como você interpreta? Aí ele responde. E a resposta dele é interessante, porque ele vai além do que está escrito. Do que está escrito em Deuteronômio, do que está escrito em Levítico. Ele diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. E amarás o teu próximo como a ti mesmo. E Jesus deixa o coração dele tranquilo e diz: parabéns, vai ganhar uma estrelinha. Resposta certa. Vai, faz isso e viverás. Entretanto, na resposta do intérprete, ele diz assim: amar o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. Esse de todo o teu entendimento, isso daí não é da lei, isso daí é do intérprete, ele que criou essa etapa. A lei diz: amar a Deus de todo o coração, de toda a força e de toda a alma. O de todo entendimento é dele, ele que estuda, ele que entende a Bíblia. Então ele está querendo dizer assim, ó, o jeito que eu entendo Deus é a forma de ser salvo. Porque na cabeça dele, Deus cabe aqui, ó. Porque é o jeito que eu amo a Deus de todo o meu entendimento. Mas eu preciso te lembrar que Deus não cabe aqui. A gente cabe nele. Mas ele não cabe aqui. A gente não entende Deus. A gente entende um pouco da revelação dele. Aquilo que o Espírito dele revelou. A gente entende um pouco daquilo que Jesus revelou sobre o Pai. Boa resposta, menino. Faz isso e viverás. Não, mas espera aí, senhor. É só isso? Não, é só isso. Beleza? Não, beleza não. Tá ruim.
me parece não ser suficiente. É isso que o intérprete está dizendo. Então, já que é só fazer isso, então me diz, quem que é meu próximo? Teu próximo? Não vou te fazer uma pergunta agora, vou te contar uma história. Jesus faz isso. A parábola ela é contada em resposta à segunda pergunta do intérprete. Quem é meu próximo? Aí Jesus diz, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e passando no caminho, ele foi atacado, roubado, chutado, e tomou soco e roubaram tudo, e ele quase morreu. Está na Bíblia isso. Ele ficou semi-morto à beira do caminho. Aí a Bíblia vai dizer assim, descia pelo mesmo caminho um sacerdote. E aqui uma preocupação. Porque se tem alguém que Jesus bate no Novo Testamento é o tal do religioso, do líder religioso, do pastor. Ele chama de hipócrita. E essa semana eu fiquei pensando, se Jesus ensinasse aqui na Praça Oswaldo Cruz, aqui no vão do MASP, o que ele diria de mim? Ele falou do sacerdote. Um sacerdote descia naquele caminho e, vendo o moribundo, um camarada semi-morto, olhando a cena, viu e passou de largo e seguiu viagem. Semelhantemente, veio um levita que descia de Jerusalém para Jericó. Vendo o semi-morto, desviou, passou de largo e seguiu viagem. As pessoas que ouviam Jesus estavam vibrando, porque eles também não curtiam os religiosos. Jesus é nosso, Jesus está acabando com eles porque eles acabam com a gente. Por que Jesus chamava eles de hipócritas? Porque eles criavam regras, leis, dogmas que ninguém conseguia cumprir e nada disso aproximava a comunidade de Deus. Então eles odiavam os religiosos, os líderes religiosos. Enquanto Jesus está falando aquilo, o povo está aqui, Jesus é o meu candidato. E ele vai colocar agora, o próximo personagem vai ser um de nós. Ele vai colocar alguém que parece com a gente. Ele vai colocar alguém, um super-herói, o Robin Hood, o cara que está aqui, ó, embaixo. Jesus piora a situação, ele fala assim, ó, pelo mesmo caminho passava um samaritano. Não, samaritano não, Jesus. Samaritano é muito ruim. Samaritano e judeus não se davam. Samaritano é um povo pagão, é um povo híbrido, é um povo... Samaritano não, Jesus. Samaritano é zoado. A resposta de Jesus é, a história é contada para responder quem é meu próximo. Os judeus separavam, categorizavam quem era o próximo. O próximo não pode ser um prosélito. O que é um prosélito? É gente que é de qualquer outra nação e se torna um judeu religioso. Então, um prosélito que virou religiosamente igual a eles, ele não é próximo. Porque ele é religioso igual a gente, mas ele continua sendo impuro. Não serve para ser meu próximo. Ele não merece ser meu próximo. Os judeus não suportavam qualquer outra nação pagã. Esse não é meu próximo mesmo, esse daí é meu distante há muito espaço. Mas eles pioravam um pouco, eles colocavam assim, ó, o judeu da classe baixa, os carpinteiros, os construtores, esse daí não é meu próximo também não, porque ele é da ralé. Os cobradores de imposto também não entravam nessa. Então, quem que é meu próximo? Meu próximo é mais ou menos quem é igual. Quem é líder religioso, quem tem cartão Black Infinity, esse daqui é meu próximo. Mas é interessante que Jesus, além de colocar um samaritano na história, o samaritano é o galã da ministério de Jesus. É o mocinho do roteiro de Jesus. E isso enlouqueceu aqueles judeus ali que estavam vindo. Mas olha como que é interessante. Jesus apresenta os três que descem, mas ele não apresenta a vítima.
Quem era? Quem é o pai? É filho de quem? Qual o nome? Qual a profissão? Qual raça? É judeu ou é samaritano? Por que talvez Jesus não tenha identificado? Para trazer uma lição de que às vezes a gente escolhe quem a gente vai atender, quem a gente vai servir. Esse daí parece que precisa, mas não merece. Ele não é dos meus. Ele está aí, na verdade, porque merece mesmo. Jesus, ele tira esse filtro. E ele não identifica quem está ali na beira do caminho. Mas ele diz quem que é o bonzinho da história. O bonzinho da história é aquele que os judeus estão excluindo, segregando, separando, distanciando. E vai dizer que esse samaritano vai parar, vai descer do seu animal, a gente não sabe o que é. E ele vai começar a tratar as feridas, vai pôr o camarada em cima do seu bicho, vai levar numa hospedaria. A hospedaria pode ser considerada uma pensão, pode ser um pronto-socorro rápido. Ele vai passar a noite, o samaritano, o impuro, o pagão, o cara que não tem lei. Isso é louco, né? Porque ele fala assim, ó, como que eu faço para herdar a vida eterna? Olha a lei. Tá bom, e o que eu tenho que fazer isso? Mas quem é meu próximo? Mas Jesus pega alguém que não tem lei. Não tem lei. Que vai fazer o bem. Ele passa a noite inteira cuidando das feridas, do machucado, para ver se o cara sobrevive. E no outro dia ele tem que seguir viagem, ele tem que seguir o rumo dele. Além de pagar o que ele gastou, ele deixa pago por mais um tempo. E ainda diz assim, ó, se você, o dono da hospedaria, gastar um pouco mais, pode ficar tranquilo, não vai ficar no calote não vai ficar pendurado não. Eu volto para pagar. Eu vou subir para Jerusalém de novo. E quando eu voltar, eu quero ver se está tudo bem. Queria saber se está tudo bem com essa vítima. E se você gastou, eu vou pagar a diferença. Por que aqueles dois homens religiosos não cuidaram daquela vítima? Será que eles estavam com medo dos ladrões? Igual acontece nas alças de acesso aqui de São Paulo? Vai lá para o Morumbi, vai para imigrante lá, naquelas alças de acesso lá. Para um, aí depois sai fazendo a fila, né? Roubando e ameaçando e tal. Será que eles não pararam porque eles estavam com pressa? O rito religioso ia começar? Também não é por causa da lei da impureza e da purificação, porque eles tinham acabado de voltar de Jerusalém. Porque a lei dizia que um sacerdote não podia tocar em nada morto. Aquele homem estava morto? Então não é por causa disso. O passar de largo torna para a gente uma expressão de indiferença, de frieza, de insensibilidade. Passou de largo. Não estava nem aí. E Jesus prepara o grande finale da sua história, da sua parábola, perguntando, porque Jesus ele faz perguntas depois de uma pergunta. Qual te parece ter sido o próximo desse homem ferido? O judeu ele é tão nacionalista, ele é tão, eu estou dizendo o judeu da história, ok? Aí tem gente, não estou atacando o judeu aqui não, tá? Mas esse judeu aqui, o intérprete da lei, ele é tão nacionalista, ele é tão arraigado aos seus dogmas, que ele não diz assim, foi o samaritano, ele diz assim, foi aquele que agiu de misericórdia. Aí Jesus então fala assim, então vai tu e faz o mesmo. Você quer saber quem é o próximo? O próximo não é aquele que está à beira do caminho. O próximo não é aquele que recebe a ação. O próximo não é aquele que está largado pedindo comida na rua. O próximo não é aquele que está em situação de vulnerabilidade. O próximo não é esse. A resposta de Jesus: quem foi o próximo dessa vítima? A resposta do intérprete:
aquele que agiu de misericórdia, o samaritano. Então, se esse é o próximo, vai tu e faz o mesmo. A pergunta não é quem é meu próximo, a pergunta, na verdade, é quem sou eu? Porque próximo é aquele que age, ele não é objeto da ação, ele é agente da ação. A gente tem a tendência de colocar o próximo como aquele que é objeto, aquele que vai receber. Mas Jesus está invertendo a lógica do pensamento judaico e do pensamento humano e dizendo assim, não, o próximo é você, não é ele. O próximo é aquele que faz. O próximo é aquele que resolve. Jesus tem a capacidade de tirar o homem debaixo do holofote e devolver ele à plateia. O camarada chegou para perguntar a Jesus, para provar Jesus, e ele sai miudinho. Mas ele não sai humilhado. Ele sai sabendo qual o seu tamanho diante de Deus. A grande pergunta não é quem é meu próximo, mas quem sou eu. A grande pergunta é o que eu vou fazer, não é quem eu vou atender. Jesus inclui na história, para os judeus, uma pessoa que está excluída do círculo judaico, um samaritano. Interessante que hoje a palavra samaritano acompanha o adjetivo bom. Mas os samaritanos, pelo que a história diz, não tinham nada de bons. Eles não eram aceitos como prosélitos, eles eram tratados como cidadãos de segunda categoria, eles eram tratados como cachorros. A turma de segunda classe para o judeu é aquele que Jesus coloca como o personagem principal da história. Jesus ensina uma grande lição para a gente aqui. A primeira eu já falei que está relacionado ao fato de ele agregar, dele receber, dele acolher qualquer pessoa. Mas a questão é que quando o samaritano para atender aquele agredido, aquela vítima, ele não está fazendo aquilo só porque o outro merece, porque ele nem sabe quem é. E também não é porque ele é bonzinho. Ele está fazendo porque ele quer dar dignidade para o ser humano. A gente não faz coisas boas porque somos bonzinhos, santinhos, porque o anjinho do mal fica longe, o anjinho do bem pendurado aqui. A gente faz o bem porque a gente quer trazer dignidade para a vida humana. E a gente traz dignidade para a vida humana porque a gente sabe de onde veio, do mesmo lugar que a gente, da mão de Deus. Mas essa parábola não é sobre assistencialismo. Essa parábola é sobre conhecer Deus e os planos dele. A gente está saindo hoje à noite para cuidar de 3 tribos indígenas. A gente nem fala a mesma língua. Como evangélico cristão, a nossa tendência é chegar lá e colonizá-los através do evangelho. Mas graças a Deus, a nossa língua vai ser um impeditivo para isso. Conversava hoje cedo com o Maninho. Se por acaso o nosso idioma causa alguma distância entre nós e os indígenas, a gente vai ter oportunidade de ser e fazer o que eles precisam. Aí eles não serão catequizados, eles serão amados.
eles não serão colonizados, eles serão amparados. Eu não sei nem se eles vão entender quem é Jesus, o Messias, o ungido. Mas se eles notarem que tem um motorzinho atrás de mim chamado Deus me movendo para cuidar, eu estou feliz. Se eu tiver a possibilidade de dizer para eles que aquele lugar que eles vivem, aquele mato, o sol, o rio foi criado pelo meu Deus, aí eu vou voltar louco de lá. Porque a linguagem universal é a linguagem do amor. É aquela que serve, é aquela que cuida, é aquela que ampara. Ser religioso aqui dentro não é muito difícil, né, gente? Mas a gente não pode passar de largo lá fora. Lembre de 3 coisas hoje. O intérprete deu a resposta certa para Jesus. Mas respostas certas não te colocam em melhor posição diante de Deus. Se a resposta certa não te move para o comportamento certo, de nada valeu a cognição, de nada valeu o conhecimento intelectual. Respostas certas não nos tornam melhores diante de Deus. Precisam nos levar a alguma ação, a algum comportamento. E me desculpe falar, a ética cristã, ela tem valor sim. É assim que as pessoas notam se é convertido ou não. Segunda coisa, nem toda manifestação de pietismo, de piedade, é sinal de conversão. Religioso que passa de largo das necessidades sociais faz um desserviço para o cristianismo. Um cristão que aceitou a justiça do reino precisa fazer justiça no mundo. E fazer justiça é trabalhar como embaixador do reino dos céus. Terceiro e último ponto, eu leio uma citação de Ellen White. E sinceramente isso mexeu muito comigo essa semana. Na história do bom samaritano, Jesus ilustra a natureza da verdadeira religião. Mostra que consiste não em sistemas, credos ou ritos, mas no cumprimento de atos de amor, no proporcionar aos outros o maior bem, na genuína bondade. Senhor, eu quero a vida eterna. Essa é a primeira pergunta. Como que eu faço para herdar? Ama Deus acima de todas as coisas, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, de todo o teu coração. E se você quiser colocar aí de todo o seu entendimento também, pode colocar. E o próximo como a ti mesmo. Senhor, mas quem é meu próximo? Não é quem é seu próximo. Quem é você? João termina a sua primeira carta dizendo assim, 1 João 4:20. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também seu irmão. Por ocasião da última ceia, Jesus
faz um anúncio e ora. A partir de agora, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Esse é o padrão. Eu não escolho a quem amar. Eu não escolho o meu próximo. Eu sou o próximo. Eu amo. Eu amo porque a nossa origem é a mesma, as mãos de Deus. E o nosso destino é eterno. Eu amo porque Ele me amou primeiro. Saia hoje para amar. Saia hoje para ser Cristo para alguém. Saia hoje sabendo que aqui você tem o caminho para a vida eterna. E lembre que vida eterna não é só uma extensão de tempo. Vida eterna é uma qualidade de vida diferente, a que a gente não tem, que é a vida em comunhão e intimidade com Deus. Que a gente comece a viver a vida eterna hoje. Pai do céu, se por acaso temos dúvidas do Teu poder e da Tua autoridade para promover a eternidade na nossa história, que através do Teu Espírito, nessa tarde, a gente tenha segurança que é o Senhor que nos conduz. É o Senhor que se diz ser o caminho, a verdade e a vida. E é contigo que queremos prosseguir. Se por acaso a gente quiser escolher quem a gente vai cuidar e amar, que o Senhor nos faça perceber que temos que amar e cuidar de todas as pessoas que aparecem na nossa frente, porque eu sou o próximo dessas pessoas. E eu cuido e amo, porque eu tenho sido cuidado e amado por Ti. Que o Teu Evangelho faça diferença na minha vida. Que o Teu Evangelho faça diferença na vida dessa comunidade. Que essa comunidade seja reconhecida como pessoas que conhecem o caminho da salvação, mas que cuidam para salvar todos que podem salvar. Estejamos salvos e selados para a eternidade. Que o problema da vida eterna seja resolvido e que a gente viva essa vida em abundância, desde agora para sempre. Amém. És o noivo que estou a esperar, com a minha luz vou te aguardar. É semeador que está a semear, que teu fruto venha em mim brotar. Tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim, tu és tudo para mim. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. És o Pai
sei mais achar. Tu és tudo para mim. 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 Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo, tudo. Jesus Cristo, tu és noivo, semeador, o meu Pai e meu pastor, pérola de grande preço, de grande valor. Cristo, tu és tudo. Cristo, tu és tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, Cristo, tu és tudo, tudo, tudo. Sim, tu és tudo. Amém. A todos, um feliz restante de sábado, uma feliz semana. Cumprimente quem está ao seu lado e volte mais vezes. Às 18h30 temos o Viva. Até mais.